Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor. Boa noite àqueles que estão nos assistindo pelo canal da igreja. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Presença do Senhor é palpável. Nós cantamos e chamamos e clamamos por essa presença nesta noite. E hoje à tarde, quando começou aquela chuva, né? Foi uma chuva repentina, estava sol e veio aquela chuva, depois abriu o sol. Não sei se foi assim na casa de vocês, porque Londrina é grande, alguns lugares chovem, outros não. E aí eu comecei e falei, Senhor, comecei a orar e falar com Deus. E a minha oração foi, Pai, assim como a terra anseia pela chuva, o meu coração anseia pela Tua presença. Assim como a corça suspira pelas águas, eu suspiro pela água da vida. E que nesta noite seja a nossa oração, meus amados irmãos. Chame a presença do Senhor. Ore, clamando pela presença do Senhor, pela água da vida. Busque a presença do Senhor em todo o tempo. E Ele encherá o meu e o seu coração. Amém? Glória a Deus. O nosso telão hoje deu uma travadinha. Então nós não vamos projetar o tema, mas nós estamos numa série, né? Todos já sabem, nós estamos em família, chama Restart. Restart, recomeço, retomada, reinício. E glória a Deus por essa série. E hoje o tema é não desista, recomece. Amém? Nós já tivemos algumas pregações. A pastora Adriana então abriu a série, vamos retomar. Abriu a série falando, orando. Recomece como? Orando. Nós não podemos fazer nada se não for na oração e debaixo da oração. Então nós recomeçamos orando. Depois o pastor Beto veio em sequência e falou sobre o quê? Oportunidades. Nós discernimos as oportunidades que nós temos aqui nesta terra. Amém? E depois o Julinho falou sobre o quê? Sobre nós estarmos atentos à voz no meio do processo, a voz do Senhor no meio do processo que nós passamos por aqui, e não só estarmos atentos à voz, nós obedecermos à voz. Amém? E hoje o Senhor vai falar conosco em Lucas 5. Vocês vão precisar abrir, quem tiver com a palavra, ou ligar o celular, porque hoje nós não vamos conseguir projetar. Eu tinha preparado também um vidinho curto dessa palavra, mas não será possível passar, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Então nós vamos ler Lucas 5. Nós vamos ler do verso 1 até o 7. Encontraram? Hoje nós vamos falar então sobre recomeços, quando existe alguma frustração, recomeços quando nós enfrentamos alguns nãos, recomeços quando algo dá errado, recomeços quando algo sai do nosso controle, recomeço quando as coisas saem como nós talvez não estávamos planejando. É sobre esse recomeço, um recomeço depois dos nãos do Senhor. Mas Jesus está aqui dizendo para nós, há recomeço para aqueles que não desistem. Amém? Vamos ler então juntos? Lucas 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus.
ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, o seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Amém? Vamos orar mais um pouquinho. Pai amado e Pai querido, nós estamos, Senhor, na Tua presença, porque o Senhor diz: aonde estiver 2 ou mais falando do Teu nome, o Senhor está. Então nós estamos na Tua presença, Senhor. Fala, Espírito Santo, aquilo que você quer falar com cada um de nós. Usa a minha vida como instrumento para transmitir a Tua palavra aos nossos corações. Enche as nossas vidas do Teu querer, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Papai, para que nós possamos ser obedientes à Tua doce voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma palavra muito conhecida nossa, né? Uma palavra aonde Jesus então está sendo apertado pelas multidões, porque nós sabemos que onde Jesus estava, tinha multidões, tinham pessoas querendo dessa presença, assim como nós falamos aqui no abrir do culto, querendo ouvir da voz, querendo ver os milagres, querendo tocar nele. Então ele estava ali no meio da multidão e ele avista 2 barquinhos vazios de pescadores, né? Vista os barquinhos vazios e fala: epa, eu vou entrar nesse barquinho aqui, para que eu então dê uma afastadinha deste lugar, deste lago, e comece então a falar com o pessoal. E ele pede para o pescador, dono do barco, para Simão Pedro, o barco emprestado. Então vai para aquele lugar para começar a pregar e fala assim: joga a rede, Pedro. E Pedro fala o quê? Meu Deus, eu estou a noite inteira, está brincando. Só pode estar de brincadeira, eu estou exausto. Eu não pesquei nem um lambari, né, irmão Roger? Não pesquei nada, nem um peixinho, tá de brincadeira. E Jesus fala assim para ele: mas, sobre a minha palavra, sobre a palavra de Jesus, ele dá uma ordem para Pedro e fala: mas lance mais fundo. E Pedro então fala sobre o que o Senhor está me dizendo. Eu vou lançar. E a rede vem como? Cheias de peixe. Pedro era um pescador, amados. Pedro tinha passado o horário da pesca inteira. Nós sabemos quem são os pescadores, que o horário de pegar peixe é à noite, não é? Pedro tinha passado a noite inteira pescando e não tinha pegado nada. Como ia pescar então com o sol ali raiando, né? Pedro tinha recebido os nãos daquele dia. Não, Pedro, sem peixe hoje nessa rede. Não, hoje não vai dar para você. E Pedro então devia estar frustrado, devia estar cansado, porque a palavra fala que ele estava cansado, porque ele tinha se esforçado a noite inteira, trabalhado duro e não tinha pescado nada. E nós também, meus amados, quando nós recebemos nãos, quando nós nos frustramos, muitas vezes, acontecem com a gente, não acontece? Quando nossas redes vêm vazias, nós ficamos às vezes desanimados, frustrados,
São tantas situações que nós enfrentamos. Quando nós estudamos o ano inteiro e a aprovação não vem, né? Para os vestibulandos. Quando nós nos esforçamos o ano inteiro, assim como Pedro, e o não chega, a aprovação do vestibular não vem. Quando nós dedicamos a nossa vida no nosso trabalho, e aquele patrão não nos reconhece, não é? Não vê o nosso esforço, não vê o que nós temos feito. Quando nós dedicamos força e esforço mental, físico em um relacionamento, marido com mulher, mulher com marido, e o reconhecimento não chega, os nãos da vida, quando somos abandonados, quando nós somos deixados, trocados por outras pessoas, parece que nossas redes voltam vazias. Quando nós perdemos pessoas, quando o luto bate na nossa porta, quando não só a rede fica vazia, mas lugares na sala, na mesa, ficam vazios porque aquela pessoa se foi. Nós choramos, nós nos desanimamos, nós nos frustramos muitas vezes, não é? Nós muitas vezes ficamos cabisbaixos, mas o que Jesus está dizendo para nós hoje, que nós precisamos recomeçar diante e depois das situações difíceis, depois da adversidade, depois das dores, das frustrações, nós precisamos recomeçar, nós não podemos desistir. E nós precisamos recomeçar debaixo de uma coisa, que foi o que fez Pedro lançar a rede novamente. O que fez Pedro recomeçar. No verso 5 diz assim: Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Nós podemos falar para o Senhor: Senhor, mas eu me esforcei tanto e não aconteceu. Mas eu depositei tudo o que eu achei que eu sabia, tudo o que tinha de circunstâncias, tudo o que eu achava que era para ser feito nesse trabalho, na obra, no ministério. Eu vou desistir. Mas eu quero dizer que Pedro disse assim para o Senhor: mas por ser o Senhor quem me pede, eu vou recomeçar. Eu vou lançar a rede novamente. E é isso que faz nós, o povo da fé, o povo da coragem em Deus, não desanimar. Sabe o que é? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Porque por nós, meus amados irmãos, nós não podemos. Pela nossa força nós não conseguimos. Pelo nosso intelecto nós vamos quebrar a cabeça. Pelos nossos achismos e circunstâncias nós vamos ficar à beira do caminho. Pelas notícias, a irmã falou aqui, pelas notícias, noticiário, política e tudo mais, nós paralisamos. Mas por quem nos pede e por quem nós sabemos que nos chamou, nós recomeçamos, nós retomamos, nós não desistimos na área que nós fomos frustrados, na área que nós estamos com alguma dificuldade, na área que nós temos dores, nós recomeçamos porque nós cremos na palavra do Senhor. Nós cremos nele, então nós não retrocedemos. Então nós podemos nos relacionar novamente. Nós podemos abrir o nosso coração novamente, aqueles que foram frustrados em relacionamentos. O Senhor está dizendo: abra o teu coração, pois eu tenho algo para ti. O Senhor está dizendo para aquele que está estudando: estude novamente, recomece, não pare, não chegou a hora.
Aquele que está mudando de trabalho, não desanime, persevere. Persevere no ministério, persevere naquilo que Deus tem para você. Creia no sobrenatural de Deus. Creia, não desista. Recomece. Eu quero contar uma coisa para vocês, que esse ano nós fizemos uma viagem pelo sul, pelo Rio Grande do Sul. Foi uma bênção, um presente de Deus para nós. E nós tivemos a oportunidade de ouvir pessoas, porque era uma cidadezinha de 3.000 habitantes. Era uma cidadezinha, uma graça. A gente ficou num lugar, parecia um sítio. A Cecília dava comida para os bichos. Então a gente ouvia. Aquelas pessoas locais tinham prazer em contar histórias para nós. E nós então ouvíamos histórias. E o dono daquele lugar falou: olha, eu vou contar uma história para vocês. E começou a contar aquela história para nós, que foi noticiada essa semana. Eles enfrentaram, Rio Grande do Sul enfrentou em setembro uma enchente, uma chuva terrível, que arrastou cidades, casas. Nós passamos pelos lugares, vimos a destruição do que aquela enchente causou, o que tinha acontecido naquele lugar. E ele contou: olha, eu vou contar uma história para vocês de uma cidade que chama Nova Roma do Sul. Eu não sei se vocês viram, um pessoal que reconstruiu uma ponte. Alguém viu essa notícia? Não? Então vocês podem buscar, que essa notícia foi, acho que não foi noticiada semana essa ou a passada. Nova Roma do Sul, um pessoal que construiu uma ponte. Ele começou a contar essa história para mim, para nós. Ele começou a contar: olha, esse pessoal ficou incomunicável, porque a ponte que fazia com que eles saíssem daquela cidade foi levada pela chuva. Então, para eles saírem daquele lugar, eles tinham que dar uma volta enorme para conseguir ir para médico, para conseguir para outros lugares. Então, aquele pessoal foi pedir ajuda para o governo, né? Por quem eles achavam que podia socorrer e ajudar. Foi pedir ajuda e o governo falou: olha, impossível, impossível. Essa obra é uma obra milionária, de, se eu não me engano, 26 milhões, e essa obra vai levar muito tempo. Então, infelizmente, o que eu tenho para vocês é não. E aquele povo, meus irmãos, sabe o que eles fizeram? Eles se uniram numa cidadezinha pequena e eles falaram: então nós vamos reconstruir. Nós vamos recomeçar. E eles começaram: Pix aqui, ajuda aqui, Pix aqui, rifa aqui, venda ali. E eles reconstruíram. Os moradores daquela cidade. Devia ter pedreiro, sim, que sabia, mas também devia ter aqueles que não sabiam, mas tinham força de vontade para fazer, podiam ajudar de outra forma. Eles reconstruíram aquela ponte. Eu quero dizer para vocês, era orçado em 26 milhões, eles reconstruíram com 6 milhões, doados pela própria cidade, pelos próprios moradores, e eles recomeçaram e reconstruíram eles mesmos. A ponte está de pé, para a glória de Deus. Eles estão podendo sair, voltar, passar daquele lugar. Mas o que você quer dizer com isso, Taluana? Que com essa história, o Senhor me trouxe a história também de uma pessoa que foi muito parecida. Quem fez uma reconstrução em pouco tempo, quando tudo dizia não, de muro, quem? Neemias. Neemias, assim como esse povo, Neemias recebeu a notícia que os muros de Jerusalém tinham caído. E Neemias, então, assim como aquele povo, ficou triste, orou, se entristeceu. Veio o não, veio a frustração no coração de Neemias. Mas Neemias, assim como o pessoal daquela cidadezinha, Neemias se encorajou em Deus, orou, falou com Deus e falou: eu vou reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias, então, mesmo com Sanbalates, Tobias, Gesem, Estado, governo, política e tantas outras coisas, ele reconstruiu em 52 dias os muros de Jerusalém. Porque ele não desistiu. Porque Neemias foi corajoso e ousado em recomeçar. E se ele tivesse desistido?
E se aquele pessoal tivesse esperado, desistido? Talvez estivesse, eu tenho certeza, talvez não até hoje, sem conseguir sair da sua cidade. Mas quando nós nos levantamos, assim como Neemias e aquele povo em Deus, o Senhor nos fortalece para recomeçar. Eu quero ler com vocês o capítulo 6 de Neemias, verso 9. Nós não vamos conseguir projetar, mas eu quero ler para vocês. Quando tem os opositores da reconstrução de muro, Neemias ora ao Senhor no capítulo 6, 9 e diz assim: eles dizem que nossas mãos largaria a obra, mas eu oro a ti, Deus, dizendo, prestem bem atenção o que Neemias diz para o Senhor: agora, pois, meu Deus, esforça as minhas mãos. Vamos orar essa palavra? É um verso curto. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo. Amém? Com fé. Agora, pois, meu Deus, esforça as minhas mãos. Amém. Glória a Deus. Receba fortaleza do Senhor para aquilo que você precisa recomeçar. Porque é muito fácil, meus irmãos, pessoas virem e nos desanimar, não é? É muito fácil. Agora essa pessoa não vai pregar mais. Agora ela não vai cantar mais. Eu tenho certeza, agora o casamento dela chegou ao fim. Acabou. Não é? Tem muitos que gostam de apontar. Agora o trabalho, pode procurar outro. Agora está falido. Agora não dá mais. Por aí. Não, o casamento deu errado, acabou. Vai morrer sozinha. Aconteceu isso, tá? Os filhos nas drogas, tá perdido mesmo. É ou não é? Os acusadores, os que querem ver os filhos do Senhor parados, desanimados, mas não é essa a nossa identidade. Não é esse o nosso chamado. Nós precisamos ser encorajados. Depois dos nãos e das frustrações, nós precisamos nos levantar. E nós precisamos, assim como Neemias, assim como Pedro, nós precisamos recomeçar dizendo: Senhor, fortalece as minhas mãos. Fortalece o meu coração. Eu estou cansado de orar e não ver isso. Orar e a minha rede vir vazia. Fortalece, porque eu estou aqui como povo da fé que crê sem ver, mas eu já posso glorificar o teu nome e já posso ver o Senhor recomeçando comigo aquilo que um dia doeu. Eu preciso voltar a fazer aquilo que um dia eu quis deixar. Eu estava paralisada, eu não queria mais saber. Nós sabemos que o choro dura uma noite, mas nós cremos e sabemos que a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia. Eu quero ler uns salmos com vocês, os Salmos 18, 29 e 35, se vocês quiserem anotar, para ler em casa. Os Salmos 18, 29 e 35 diz assim: com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha.
e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Aleluia! Nós temos um Deus que é escudo. Nós temos um Deus que é fortaleza. Nós temos um Deus que nos levanta e nos sustenta. Muitas vezes, amados, nós vamos precisar ir até os muros caídos, sim. Se nós lermos a história de Neemias, antes desses muros serem reconstruídos, Neemias visitou. Neemias foi ver como estavam os muros. Neemias andou pelas ruínas, orando, vendo como estava a situação. E nós também. Nós muitas vezes nós precisamos entender aonde nós ficamos paralisados. O que precisa ser retomado com fé. E comece a orar sobre isso. Comece a orar sobre aquilo que você precisa retomar e recomeçar. Assim como Neemias fez. Assim como Pedro fez quando ele levantou aquela rede vazia. Imagina para um pescador a noite inteira. Qual era a frustração de não ter nenhum peixinho, nenhum lambarizinho, nada naquela rede. Mas ele tinha a palavra de Jesus. E nós temos essa palavra que nos norteia e nos coloca de pé. Aleluia! Eu estava assistindo um jogo de tênis com meu marido, não entendo nada de tênis, zero. Meu marido adora. E eu estava assistindo com ele uma série desse esporte do tênis. E Deus fala conosco em todo o tempo. E eu preparando a palavra, então tudo a gente fica sensível, até num jogo de tênis. E essa série conta a história de tenistas pelo mundo. E aí esse dia, nós assistindo, e a série, os 2 episódios dessa série, as tenistas então estavam lá, na partida de tênis, e aquela partida era interrompida por conta do tempo, da chuva. Era interrompido o jogo, elas iam então para o vestiário até que a chuva passasse, para que elas pudessem voltar à quadra, para recomeçar aquela partida. E Deus começou a ministrar o meu coração. Porque nos 2 episódios que essa partida foi interrompida, essas tenistas, as tenistas que estavam ganhando, elas foram emocionalmente abaladas pelo recomeço. Elas foram emocionalmente abaladas por ter que parar o jogo e recomeçar. Elas ficaram perdidas. Meu Deus, e agora? Como eu vou recomeçar? E as 2 que fizeram essa pergunta, como eu vou recomeçar? Eram as 2 que estavam ganhando. E para surpresa de vocês, elas perderam. Porque no recomeço, amados, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de ousadia. Como que elas tinham que estar no vestiário esperando a chuva passar? Como elas deixaram aquela quadra? Não, eu vou voltar para aquele jogo, recomeçar e fazer aquilo que eu sei fazer. O que eu sei fazer? Jogar tênis. Pois bem, então. Mas elas voltaram, meu Deus, a chuva. Meu Deus, não podia ter parado o jogo. E elas se perderam. Olha que coisa interessante. E Deus começou a ministrar o meu coração no recomeço. Nós precisamos ter a certeza e a convicção. Quem nos chamou? O que nós estamos fazendo? Não, eu vou voltar a estudar, pois eu sei quem me chamou. Não, eu vou voltar a pregar, eu vou voltar a cantar, eu vou voltar a ministrar, eu vou voltar a cuidar daquela pessoa, eu vou voltar a ligar, porque eu sei o que eu estou fazendo, quem me chamou. É sobre Ele, é tudo sobre Ele. Então, no recomeço, eu vou curar o meu coração. Eu vou me relacionar. Amém? No recomeço, nós precisamos de coragem.
Nós precisamos de coragem, assim como Pedro, para viver o milagre. Imagina vocês, Pedro devia ter vivido muitas coisas. Devia ter tido pescas maravilhosas, pescado peixes grandes. Mas a pesca milagrosa de 2 redes quase se romper e ter que chamar barcos para ajudar, Pedro ainda não tinha vivido. Eu quero dizer para vocês que há surpresa para aqueles que não desistem, para aqueles que recomeçam. Há milagre de Deus ainda para ser vivido para aqueles que recomeçam. Você parou aí o que estava fazendo, escrevendo? Tinha algo aí, tinha sonho? Tinha gente compondo, tinha gente escrevendo, tinha gente fazendo algo que engavetou? Tira da gaveta. Tira os sonhos que Deus tem para a tua vida. Tira o que Deus já pediu. Quem estava estudando para algo, quem estava fazendo algo, projetos, engavetou, desengaveta. O Senhor tem para nós algo muito maior do que nós planejamos. Nós vamos continuar. Ruth, nós sabemos a história de Ruth também. Estamos falando hoje de histórias de recomeços aqui. Ruth também precisou recomeçar, não precisou? Ruth recomeçou com a sua sogra, despediu a sua cunhada para que ela pudesse viver a história dela e Boaz e viver e entrar na genealogia de Jesus. Ruth também, com a sua sogra, precisou escolher o seu recomeço para viver a grandiosidade daquilo que Deus tinha para a vida de Ruth no recomeço. Nós também, muitas vezes, assim como Ruth, precisamos fazer escolhas cruciais no recomeço. Com quem nós vamos andar? Quem estará comigo? Com quem eu vou caminhar? Nós também vamos precisar ter discernimento, assim como Ruth, de quem vai estar ao nosso lado. E para isso, como eu faço? Eu oro e peço discernimento e sabedoria para escolher aquilo que Deus tem para mim no recomeço. Eu peço do Senhor voz, ouvidos atentos, para ouvir a voz, como Julinho pregou, e ser obediente. Em que caminho seguir, assim como Ruth, para o recomeço que Deus tem. Nós estamos no começo do ano. Foi falado aqui, janeiro é só o comecinho do ano. Vamos começar o ano fazendo aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Vamos recomeçar. Se por acaso tiver alguém aqui que deixou o devocional, que deixou a leitura diária da Bíblia, que deixou algo que estava fazendo, recomece. Recomece. É tempo de nós colocarmos a nossa vida no trilho. Os dias estão se findando. Como eu recomeço? Como eu faço? Como eu faço para ler todos os dias? Se eu estiver falando com alguém que não tem o costume de ler a palavra do Senhor, eu quero deixar algo que Deus colocou no meu coração. Recomece assim. Nós estamos hoje, é dia 28, dia 1º de fevereiro. Está chegando. Abra os Salmos, no Salmos capítulo 1. Você que não tem costume de ler a palavra. E leia dia 1º de fevereiro, os Salmos 1. E assim por diante. Dia 2 de fevereiro, leia os Salmos 2. E vai lendo a palavra do Senhor. Até que você não consiga mais viver sem a palavra do Senhor. Recomece pela palavra. Pedro disse assim para o Senhor, esse mesmo Pedro: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens
as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos, meus amados, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Às vezes, quando nós chegamos aqui e sentimos falta de alguns irmãos, não os que estão em viagem, doentes, mas sentimos falta daquele que vinha e foi deixando de vir e foi se esfriando. Eu começo a orar e começo a falar para o Senhor isso que Pedro falou. Para onde nós iremos sem a presença do Senhor? É tempo de nós buscarmos cada dia mais a presença. Reconectarmos com Ele. Recomeçarmos. Lançando as nossas redes mais profundas. Para que nós colhemos aquilo que Deus tem para nós. Para que nós possamos colher aquilo que o Senhor tem. Eu já estou concluindo a palavra. E eu quero te dizer, lance tudo aquilo que foi um não um dia. Tudo aquilo que foi uma frustração. Tudo aquilo que ainda dói. Lance mais fundo na palavra do Senhor. Lance mais fundo na palavra do Senhor, porque nós podemos, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu posso recomeçar nele, porque Ele me fortalece. Eu não consigo se não for Ele. Ele está comigo e me ajuda. E os nossos recomeços, eu quero dizer para vocês, que os nossos recomeços servirão de testemunho, servirão de cura. Porque quando Pedro jogou aquela rede, quando Pedro recomeçou então a pescar, e aquela rede veio cheia, nós lemos que ele precisou de chamar pessoas, não precisou? Para viver aquele milagre, para carregar aquela rede, pessoas precisaram vir ajudar. E Pedro fez o que com aquela rede cheia de peixes? Deixou na praia e seguiu. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração? Que nos nossos recomeços, muitas vezes não serão sobre nós. Serão sobre as vidas, sobre os barcos. Porque quem pegou aqueles peixes, eu tenho certeza, que foram os outros barcos, os outros pescadores. Quem usufruiu daquele milagre não foi o Pedro. Pedro virou o quê? Pescador de homens, nós sabemos disso. Quem viveu, quem usou aqueles peixinhos, talvez comeu, talvez vendeu, foram as pessoas que estavam ao redor de Pedro. E é isso que o Senhor ministrou ao meu coração. O recomeço nosso vai dizer muito mais, sabe o quê? Sobre quem é Jesus em nós. Sobre por que nós somos obedientes. As pessoas vão dizer assim, sabe por que ela não parou? Porque ela obedeceu. Sabe por que ela está fazendo isso? Sabe por que ela entrou nessa vaga? Sabe por que ela está nessa profissão? Sabe por que hoje ela canta? Sabe por que ele prega? Sabe por que hoje ele ajuda? Sabe por que ele estende a mão? Eu quero dizer que não é sobre nós. Tem algo queimando no meu coração. E eu quero dizer que não é sobre nós. Jede, não é sobre você. Eu não poderia descer sem dizer isso. Não é sobre você. É sobre o Espírito que está em você. É sobre o que você carrega. É sobre o que nós carregamos. É sobre o que Ele faz em nós. Para que outras vidas vejam esse Jesus que nós servimos. Porque se nós desistirmos, se nós não recomeçarmos, nós não vamos levar o testemunho do Senhor. De cristãos corajosos em Deus, com os dedos fortalecidos pelo Senhor, para recomeçar. E outras vidas
receberão daquilo que Deus tem para fazer, porque nós fomos o povo obediente que recomeçou, que não desistiu. Aleluia. O pai espera o filho, não importa o que nós fizemos, não importa o que aconteceu, não importa qual foi a frustração, se nós nos arrependermos, a palavra do Senhor diz, e se nós voltarmos para Ele, Ele nos espera de braços abertos. O filho pródigo voltou para a casa do pai, arrependido, e o pai estava lá, esperando o filho recomeçar. Recomece, você que está me ouvindo, arrependido, porque Jesus tem braços de amor e perdão para aqueles que não desistem, mas recomeçam. Aleluia. Isaías 43:19 diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Há novidade de vida para aqueles que recomeçam. Há novo de Deus para aqueles que recomeçam. Há história nova para aqueles que recomeçam. Há anel no dedo, sandália no pé, para aqueles que recomeçam. Segunda Crônicas 15:7 diz assim, se vocês quiserem anotar: quanto a vocês quem? Quanto a nós, povo de Deus, sejam fortes e corajosos, não desanimem, pois seu trabalho será recompensado. O Senhor vê aquilo que nós fazemos, mesmo que não seja aqui com o microfone na mão, mesmo que não seja num lugar que estão nos vendo, mesmo que seja na sua casa, mesmo que seja no seu quarto, aqueles que não desistem, o Senhor diz: eu os recompensarei, pois eu estou vendo o seu trabalho, eu estou vendo o seu choro, eu estou vendo as suas lágrimas, e eu estou contigo para recomeçar. Salmo 73:26 diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então o nosso corpo pode fraquejar. Pedro falou, né? Eu estou cansado, Deus. Eu já não aguento mais a noite inteira. O coração dele até podia estar dizendo: meu Deus, eu sou pescador, cadê o peixe? Mas quando ele olha para Jesus e para a palavra dele, ele diz: mas a força do meu coração e das minhas mãos é o Senhor, e eu vou começar. Então, assim como Pedro, que essa palavra fique no seu coração hoje. Salmos 28:7, para encerrar, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, eu confio nele de todo o meu coração. Se você precisa recomeçar em alguma coisa, se você precisa retomar, se você precisa reiniciar, se você não precisa, mas se você vai ajudar alguém a recomeçar, a retomar, a reiniciar, se levante corajosamente naquele que te sustenta,
naquele que sustenta as suas mãos, os seus pés, a sua vida, é escudo na sua vida e fortaleza, sustenta o seu coração. Se Ele é a nossa força, nós vamos superar e nós vamos recomeçar. Se Ele é o nosso escudo, nós vamos descansar, pois Ele nos guarda e nos protege. E se nós confiamos nesse Deus, que nós estamos aqui domingo a domingo, devocional a devocional, dia a dia, nós confiamos nesse Deus. Você confia nesse Deus? Então o seu coração não vai desistir. Não desista do que Ele tem para a sua vida. Não desista dos sonhos que Deus tem para você. Não desista das promessas que Deus tem para você. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Irmã Adriana, não desista dos planos que Deus tem para a tua casa. Planos de bem e de paz, para dar um futuro que Ele tem preparado para ti. Não desista. Nós somos o povo da fé, o povo mais bonito dessa terra. O nosso pastor fala, oh glória. Não desista daquilo que você tem orado muito tempo. Não desista dos estudos. Não desista do chamado. Não desista. Nós cremos na palavra do Senhor. E nós vamos tirar a rede cheia de peixe. Talvez nós não vamos usufruir desses peixes, mas nós não nos importamos, porque o que nós temos é muito maior. Para onde nós vamos? A palavra do Senhor diz, a glória é muito maior. A glória que há de vir não se compara com aqui nessa terra. Aqui é passageiro. Nós precisamos continuar levando a palavra do Senhor. Não desistir de falar. O nosso Redentor vive, reina para todo sempre. E quando as pessoas virem que nós não desistimos, que nós avançamos, eles vão falar. Sabe por que eles conseguiram? Porque é o Senhor na vida deles. É o Senhor que deu esse relacionamento. É o Senhor que deu esse trabalho. É o Senhor que colocou nessa posição. É o Senhor que sustentou no dia difícil. É o Senhor que curou as dores do coração. É o Senhor em nós. Aleluia. Tome posse daquilo que Deus tem para cada um de nós. O Senhor não está alheio, Ele está conosco, assim como Ele esteve com todas as histórias que nós falamos aqui. Ele continua sendo Deus. Ele continua conosco, nos fortalecendo para recomeçar. Eu quero orar por você nesta hora. Coloque no Senhor. Coloque para o Senhor. Se tem algo que você precisa apresentar para Ele, Deus, eu preciso recomeçar. Eu preciso retomar isso. Ou se você já está recomeçando e não sabe como fazer, Senhor, eu preciso que você me ajude a lançar essa rede mais profundo, aonde o Senhor quer que eu lance, da forma que o Senhor quer. Eu preciso retomar algumas coisas na minha área profissional, sentimental. Talvez pessoas que se paralisaram pelas dores. Mas o Senhor está dizendo, não é tempo de nós ficarmos parados. É tempo de nós anunciarmos a volta dEle, falarmos dEle, chamarmos essa presença. Não desistirmos de orar
pelas vidas, pelos familiares, pela parentela, para que eles também conheçam o Senhor. É tempo de retomar a palavra, a leitura para aqueles que não têm o hábito. É tempo de estar na presença do Senhor. Vamos orar juntos, amém? Pai, o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor conhece o coração da tua noiva. O Senhor conhece o coração da tua igreja, Pai. O Senhor sabe como cada um entrou neste lugar. Tu és um Deus de detalhes. Tu és um Deus que sonda o nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor esquadrinha a nossa vida. A tua palavra diz que o Senhor nos formou no ventre das nossas mães. Nós, às vezes, pode ser que nós não éramos planejados aqui na terra, mas nós éramos planejados no céu por Ti. E nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti, Senhor. O nosso coração. Fortalece-nos, papai. Fortalece, Senhor, aonde dói. Aonde nós estamos, papai, querendo desistir. Aonde nós estamos desanimados, Senhor. Nos levanta, Senhor. Nos levanta a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer, meu Pai. Nos dê ouvidos sensíveis. Nós queremos, Senhor, ir na Tua palavra. E como o Senhor quer que nós vamos e façamos, Senhor. A palavra do Senhor para nós nesta noite é: não desista. Não pare de crer. O Senhor tem sonhos para nós. O Senhor tem planos para nós. Senhor, toca em cada vida, papai. Vem curando, Senhor, as dores. Vem curando os corações, Senhor. E fortalece as nossas mãos e os nossos pés para recomeçar. Nós queremos recomeçar, Senhor, fazendo como o Senhor quer que nós façamos. Nos ajude, papai. Nós estamos aqui, Senhor, sedentos pela Tua presença, pelo Teu querer. Nos ajude, papai, a recomeçar. Cure as nossas feridas e faz como Tu queres. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.